Olá pessoal, último vídeo com essa blusa de cachorrinho, que é o final da nossa primeira semana. E a gente está aqui em Marcos 1, hoje tem mais versos para ler, dos versos 16 a 20. E a gente tem o chamado dos primeiros discípulos. A gente sabe que são 12 discípulos ao total. A gente vê aqui 4 discípulos sendo chamados, os primeiros 4. E aí a gente fica pensando que é meio esquisito assim o que acontece se você ler fora do contexto. Porque Jesus vê Pedro, que é chamado Simão, e o seu irmão André, chama, eles estão pescando, são pescadores. Jesus chama, eles largam tudo e vão atrás de Jesus. E aí depois ele vê Tiago e João, que são irmãos, pescadores também. Aí eles pegam, largam tudo e vão seguir a Jesus. Oi? Se alguém chega pra você no meio da rua e fala, me segue. Acho que não, né? Então, porque a gente não pode ler fora do contexto. A gente está construindo a história, assim como o Marcos está construindo a história. E a gente sabe que muitas coisas já tinham acontecido. João já tinha passado um bom tempo pregando sobre o Messias. Jesus foi batizado por João. João aponta que Jesus é o Messias. Aí, olha, você acha que um evento como esse, do céu se abrir, uma pomba descer, as pessoas ouvem a voz de Deus, ia passar desapercebido? Essa notícia já tinha corrido ali por aquela região da Galileia. Além disso, como a gente viu no vídeo de ontem, Jesus já estava pregando na Galileia e eles, que era onde essas pessoas aqui moravam, esses pescadores moravam, porque eles pescavam no mar da Galileia. E aí, então, Jesus anuncia que o reino está próximo, que o reino de Deus está próximo, está perto deles. É interessante, porque aqui nunca passa carro, só hoje. E aí, a gente vê que, na verdade, Jesus não era um total desconhecido, certo? A gente sabe também por outras fontes que João, por exemplo, que era um dos pescadores, já era discípulo de João Batista. Então, ele já tinha ouvido falar de Jesus, do Messias, por João Batista. E João Batista já tinha avisado que aquele Jesus ali que estava pregando era, então, o Messias, que deveriam segui-lo, mas Jesus não tinha chamado ninguém para seguir ele até então. Ele só tinha pregado. Então você vê como ele monta um cenário para que as pessoas saibam quem ele é, para que as pessoas se sintam confortáveis sobre quem ele é e o que ele tem a dizer, para que ninguém o siga enganado. Pois é. Então, Jesus se apresenta, Jesus prega, Jesus fala que veio, e então ele chama as pessoas para segui-lo. E aí o mais legal é que ele não chama sozinho, ele chama em dupla. Então vem os irmãos, Simão e André, porque ele sabia que ia ser muito difícil para um só largar tudo. E eles trabalhavam juntos, então Jesus é tão sensível que ele olha, vocês trabalham juntos, então eu vou chamar os dois. E ele chama os dois. E aí logo em seguida ele chama mais dois, que são colegas de profissão dos dois primeiros, são irmãos também, são amigos, então Jesus chama os 4 para segui-lo. Primeiro, Simão e André, que Simão depois é chamado Pedro, e depois Tiago e João. E aí ele forma o seu grupo dos primeiros 4 discípulos. Então Jesus, ele vai com calma. Ele não pede para você dar um passo maior que a perna. Muitas vezes ele vai pedir coisas difíceis, claro, como a gente vai ver ao longo da história. Mas ele nunca pede nada que é impossível para você fazer, que é impossível para você obedecer. E ele não pede para que você largue tudo hoje. Ele pede para que você ouça a voz dele, para que você conheça ele um pouquinho melhor. Ah, é sobre isso que ele está falando. Ah, é isso que ele quer fazer. Ah, reino de Deus? O que é isso? Ah, agora eu tô entendendo. E ele vai, de pouquinho a pouquinho, te desafiando cada vez mais. Então, se você é uma pessoa que já leu a Bíblia várias vezes, se você é uma pessoa que conhece a Cristo e já tem um relacionamento com ele várias vezes, saiba que Cristo nunca vai parar de te desafiar. Ele sempre vai pedir para você ir um pouquinho mais, às vezes vai ser muito mais, mas nada que você não consiga fazer com a ajuda dele. Então, para fechar essa nossa primeira semana, a gente tem já Jesus, 4 dos seus 12 discípulos, e a gente entende que muitas vezes Deus leva a gente para o deserto para que a gente o conheça melhor,
Às vezes a gente perde ele de vista e acha que está no vale da sombra da morte, mas o bom pastor está sempre do nosso lado. E ele está sempre nos desafiando. De pouquinho em pouquinho, ele está te chamando para conhecê-lo melhor, saber quem ele é e o que ele tem a dizer. E é isso que a gente vai fazer nas próximas semanas aqui estudando o Evangelho de Marcos.